Bom dia, amigos, bem-vindos a mais um programa Débora Histórica de 17 de junho de 2021 para falarmos sobre cultura, educação, ensino, informação, entrevistas e músicas. Nós devemos preservar nossas origens, nossas memórias e nossas histórias, conservarmos as tradições da família, das nações e também buscar novos conhecimentos. É por esse motivo que eu faço as entrevistas, ok? Então vamos lá, hoje nós teremos o solstício de inverno, sobre a Vila Sônia Jardim Leila, sobre o Morumbi Jardim Viana, né, que as pessoas nem sabem que existem esses bairros, né? E eu também não sabia. E nós vamos acrescentar a região aqui do Butantã, como eu falei no programa passado, os bairros dos distritos, que Butantã é uma região, e aí nós vamos, e cada região tem um distrito, né? Antigamente a gente chamava de subdistrito, hoje a gente chama de distrito. Então nós temos o distrito do Butantã, que é o mesmo nome que a região, temos o Rio Pequeno, o distrito do Rio Pequeno, Raposo Tavares e Jaguaré, que nós estamos acrescentando fora a Vila Sônia e o Morumbi, ok? Então tá, explicando que a região é o aglomerado de distritos, né, de uma cidade, e o distrito é o aglomerado de bairros a qual pertence. Então, no programa Débora Histórica, no início do projeto As Memórias do Seu Bairro Contadas por Você, nós contamos as memórias, as histórias dos distritos da Vila Sônia, e aí inclui Morumbi, Pinheiros, os bairros que são os berços da Vila Sônia. Então, a partir de agora, de 2021, de junho, né, nós vamos contar as histórias dos distritos que eu falei acima. Eu falo acima porque eu leio, tá? Então, nós vamos contar as histórias dos distritos que fazem parte da Associação Comercial Distrital Sudoeste, que é a apoiadora do programa Débora Histórica, e a qual eu sou membro do conselho, né? E com os bairros dessa região, e fazer entrevista com o pessoal. Então, por conta do programa ficar muito longo com as entrevistas, né, como vocês já sabem, as entrevistas, né, são bate-papo à vontade, então, sabe, não tem esse tempo, né, de televisão que tem, tá? Eu tenho 5 minutos para falar sobre isso. Não, as pessoas ficam à vontade. Então, as entrevistas serão postadas todas as terças-feiras, a partir das 6 horas da manhã, e onde você também poderá contar as suas histórias, as suas memórias. Aí eu peço que vocês façam parte destes projetos, e nós podemos marcar uma entrevista online. Entre em contato comigo, quem tiver o meu celular, né, 997241111, ou no contato@deborahistorica.com.br, e aí vocês acompanham as informações, tá bom? Nós vamos para uma vinheta, né, da Companhia Casa da Sogra, um estúdio, né, Estúdio Casa da Sogra, um grande parceiro meu, ele faz as minhas máscaras também, fez o meu mural, tá? E nós voltamos já já. Bom, aí através das aquisições, né, da compra de um dos produtos da marca Débora Histórica, será possível fazer as gravações externas. Para isso, basta entrar em contato com o e-mail contato@deborahistorica.com.br
ou no meu celular 997241111, São Paulo, DDD 11. As entregas na região da Vila Sônia, aqui da região, né, são gratuitas, tá? E em caso de outras localidades, nós precisamos acertar o valor da entrega. Então, segue a vinheta aí da nossa marca, que é uma vinheta muito bonita, inclusive, que o estúdio Casa da Sogra fez, né, o Lúcio Carvalho, e ficou muito bonita. Então, logo mais eu terei no programa, no YouTube, e em todas as redes sociais, né, Débora Histórica, o nome dos amigos que colaboraram comprando um souvenir da marca Débora Histórica. Você está precisando de orientação? Pergunta o psicanalista e coach Antônio Prado. Se sim, fale com ele. Né? O contato dele é 997584843. 997584843 e o e-mail dele é antonio.jmp57@gmail.com e ele faz o atendimento online. Agora nós vamos para mais uma vinheta do Ateliê Marlene Olim, que faz umas coisas assim maravilhosas, que é o que faz as minhas máscaras, tá? Voltamos já já. Nós vamos falar sobre o solstício de inverno. Então, dia 21 de junho, às 0h32, inicia o inverno no hemisfério sul e termina no dia 22 de setembro com o equinócio da primavera. Porém, falar-se mais sobre o solstício de inverno no hemisfério norte, fala-se mais no solstício de inverno no hemisfério norte, tá? Então, mas o que significa o solstício de inverno? É um fenômeno astrológico que marca o início desta estação. Solstício é de origem da língua latim solstitium, que significa ponto onde a trajetória do Sol aparenta não se deslocar, ou seja, o Sol aparenta estar parado, acontecendo o dia mais curto do ano e, consequentemente, a noite mais longa do ano no que diz a iluminação solar. O solstício acontece pelos fenômenos de rotação e translação do planeta Terra, pois a luz solar é distribuída de forma desigual entre os dois hemisférios. Quando os países do hemisfério sul estão passando pelo solstício de inverno, os países do hemisfério norte estão passando pelo solstício de verão. Tendo como referência o hemisfério sul, o solstício de inverno é o instante em que o hemisfério norte está inclinado cerca de 23,5 graus na direção do Sol. Desta forma, eu vou aproveitar e explicar o solstício de inverno e o Natal, que é uma matéria retirada do site Abragnose.
Eu já tinha feito isso em outro programa, tá? Eu já tinha falado sobre, na época do Natal, sobre o solstício de inverno e o Natal. Mas hoje eu resolvi também falar sobre isso. Então vamos lá. A astrologia é uma das mais antigas ciências do mundo, presente em todas as culturas e épocas. Ela abarca todo o campo do conhecimento dos astros e inclui, para além da ciência divinatória com a qual a temos confundido, outras áreas diversas como a da astronomia, da astroteologia e da astroteurgia, para citar algumas. Nesta época do ano em que comemoramos a festa do nascimento do Salvador, né, o Cristo, né, Jesus, o Cristo, que na verdade é o Salvador, o Cristo. Não temos como, por exemplo, entender todo o real significado desta comemoração sem apelar por esta tradicional ciência. Então, trataremos hoje somente da data em si. Em nenhum dos artigos textos cristãos aparece o dia 25 de dezembro como a data do nascimento de Jesus. Esta data somente foi escolhida muito depois e relaciona-se com a comemoração do chamado solstício de inverno no hemisfério norte, uma festividade bem conhecida dos antigos povos e cuja marcação é astronômica. É nesta época do ano, em 21 de dezembro, que o Sol alcança sua máxima declinação sul, ou seja, é nesta época do ano que temos no hemisfério norte a mais longa das noites. Tá? Então veja que essa questão de Natal, de Jesus nascer no dia 25 de dezembro, é tudo invenção, tá? Nos 3 primeiros dias após o solstício do Sol, manifesta visivelmente seu reinício de ascensão, trazendo aos homens a esperança da primavera e da renovação da vida. Tão importante é esta data que muitos povos a comemoravam e ainda comemoram, pois é simbolicamente a data do renascimento anual daquele que nos salva das trevas, do frio e da fome, o sol. E aí é por isso que a igreja inventou que Jesus Cristo, o Cristo, é o Salvador, né? Então, a história realmente é uma simbologia do retorno do sol para salvar a humanidade, né, para salvar, na verdade, o planeta, né, das trevas, do frio e da fome. Porque sem o sol não tem plantação, não tem vida, né? O sol é a vida. Os romanos, dentre outros povos, também comemoravam esta data. Os que cultuavam o deus Mitra, que é outra tradição divindade, outra tradicional divindade solar na qual baseada boa parte da mitologia cristã, tinham nesta época a comemoração de seu nascimento. Era a festa do Dies Natalis Solis Invicti, o dia de nascimento do sol invencível. Também é interessante observar que nesta época, justamente no momento da noite que separa o dia 24 do dia 25 de dezembro, é o signo de Virgo, a Virgem Celeste que desponta no ascendente. Aí nós estamos falando de astronomia, né? Quando você vê no céu que são divididos os signos, que não tem nada a ver com o signo que as pessoas fazem hoje, né, que vai acontecer no seu signo, aí precisa muito mais de estudo sobre isso, tá? Então, então o Sol, vou repetir, tá? Ou seja, o Sol Salvador nasce da Virgem, inicia sua jornada rumo à crucificação que ocorrerá no equinócio da primavera, no hemisfério norte. Quem tem curiosidade de entender melhor, então procure, eu até falo comigo que eu mando mais matéria a esse respeito, tá bom? Então foi tudo isso que a igreja resolveu inventar outras coisas para colocar uma dominação no homem, né? Então a fonte disso é do site Abragnose, que vocês podem consultar, né? Da guidose.org.br, da Gnosis Online.
No bloco 2, nós vamos falar da Vila Sônia, né? Do Jardim Leila, bairro que fica dentro do Jardim Trussardi, também pertencente ao distrito da Vila Sônia e contém um só logradouro, que é a rua Tsutomi Suzuki. Tsutomi Suzuki nasceu em Ehime, ou Ehime deve ser, né, no Japão, aos 4 de novembro de 1903. Chegou ao Brasil em 22 de março de 1928 no navio Montevidéu Maru. Tsutomi Suzuki se dedicou ao jornalismo durante 20 anos, tendo colaborado nos seguintes jornais: Nippon Shimbun, Nippaki Shimbun, Notícias do Brasil e Brasil Shushi Shimbun. Eu lembro que os japoneses ficavam vendo jornais com aquelas letrinhas lá, que eu não faço a mínima ideia do que seja, né? Seguindo a carreira de jornalista e letras clássicas, pondo sua inteligência a serviço da coletividade. Em São Paulo, foi o primeiro sócio japonês do São Paulo Esperanto Clube, Centro de Estudo e Divulgação do Esperanto. Eu estudei um pouquinho só Esperanto, eu tenho o livro até hoje, né? E como diz o meu irmão Job, é Esperanto sentado, porque na verdade o Esperanto era para ser a língua universal. Todas as pessoas aprenderem para poder se entenderem, mas infelizmente não foi para frente, né? Por isso que o meu irmão fala que é Esperanto sentado. Acho que hoje é Esperanto deitado, porque acho que ninguém mais estuda, vou até ver. Foi incansável na luta pelo fortalecimento dos laços de amizades entre as duas grandes nações amigas, o Brasil e o Japão. Trabalhou pela integração dos japoneses e seus descendentes do meio cultural e espiritual brasileiro. Dando exemplo, criou e educou seus filhos na escola de amor a Deus, ao próximo e ao Brasil. Faleceu em São Paulo aos 5 de março de 1963, com 63 anos. Ele, inclusive, para japonês, faleceu muito novo, né? E aqui tem muitas ruas que são de nomes japonês, né? Porque aqui sempre teve muitos japoneses. Eu contei já a história para vocês da Cooperativa Agrícola de Cotia, da Vila Japonesa, aqui, então, a maioria do pessoal conhece. Então, os japoneses aí, que são meus amigos, que ouvem os programas, nós vamos dar um toque aí se vocês conheceram esse senhor ou a família dele, tá? Inclusive, na semana passada, nós tivemos a entrevista com a Neuza Pontes, e ela falou que trabalhou naquela fábrica chamada Nissei. E aí eu fui fazer a pesquisa, né? Eu fui procurar a fábrica Nissei para ver se existia, porque ela, depois que saiu daqui, foi para a Zona Franca de Manaus. E aí eu achei o Edson, aliás, eu não sei o sobrenome dele, o Edson, que trabalhou também na Nissei, era uma empresa de rádios, e eu gostaria de saber se alguém lembra dessa empresa, se alguém trabalhou nessa empresa. Aliás, eu vou perguntar até para o Desidério Ferreira e para os tios dele se eles lembram dessa empresa, porque o Desidério Ferreira Neto foi o que mais colaborou, assim. Aliás, a Miriam Auríquio também, que a Miriam até deve conhecer essa empresa, então eu vou conversar com eles também. E aí o Edson me mandou até umas fotos dos rádios que faziam, né? Então era muito legal isso, você lembrar das memórias, né? Você falar das memórias antigas. E como eu falo sempre no começo, nós devemos preservar essas memórias. Isto é muito importante, tá? Nós voltamos já já com a vinheta da Associação Comercial Distrital Sudoeste. Eu já falei que ela apoia o programa Débora Histórica. O programa Débora Histórica é afiliado à Associação Comercial de São Paulo Distrital Sudoeste, uma entidade centenária, sem fins lucrativos e independente de governo, dedicada à representação dos empreendedores de médio e pequeno porte e à defesa da democracia e livre iniciativa. Contato: telefone 011 3180 3772, e-mail dsudoeste@acsp.com.br, Rua Alvarenga, 591, Butantã, São Paulo. Agora, no bloco 3, nós vamos falar do Morumbi, né? Na Dolce Morumbi,
dolcemorumbi.com/Débora-Histórica, onde eu assino uma coluna e você poderá ver a história do berço do nosso bairro. Então, da revista Dolce Morumbi, eu coloco coisas sobre, né, assuntos sobre o bairro do Morumbi. Do Morumbi, o Jardim Viana, bairro de alto padrão, pertencente ao distrito do Morumbi, contendo apenas um logradouro também, segundo os Correios. Rua Luiz Gaglianone, ou Gaglianoni. Ele nasceu em 1896. Foi bacharel em Direito, foi professor e diretor do Grupo Escolar João Kopke em São Paulo, tradutor e comentador da obra psicológica de Otto Lippmann. Eu não achei nada a respeito do Otto Lippmann, então eu não pus nada. Nem uma fotografia eu achei. Educador especializado na implantação de currículos e programas de escolas de nível secundário e de escolas normais para formação de professores, foi contratado na década de 1920 pelo então prefeito de Parnaíba, Piauí, José Narcísio da Rocha Filho, para estruturar e implantar as duas principais instituições de ensino da Primeira República naquela cidade, o ginásio Parnaibano, atual Colégio Estadual Lima Rebelo, e a Escola Normal de Parnaíba, das quais foi um dos fundadores em 1927. Ele faleceu, né, o doutor e professor Luiz Gaglianone faleceu em 1970. Então, só explicar uma coisa, quando fala assim, hoje as crianças e as pessoas de hoje não sabem o que é formação, o que é as escolas normal, né? Vai pensar que é uma escola normal, né? Mas antes, quando eu estudava no colégio, você escolhia o normal para ser professor, escolhia o de ciências, que eu esqueci, né? Como é o nome? Alguém me lembra, né? Depois. E a escola normal, que era normal para você se formar em qualquer outra coisa. Então, era normal, científico e o clássico, né? Então, normal você se formava professor, o científico você ia para o lado da ciência, óbvio, e o clássico, que era um colégio normal, que você depois poderia fazer outra coisa, talvez engenharia, né? Tá? E nós vamos para a linda vinheta da Dolce Morumbi. Voltamos já já. Bom, a nossa agenda cultural, eu vou continuar falando para vocês assistirem os programas Débora Histórica, que são todos relacionados à nossa região e à nossa cultura, né? Para quem não sabe, eu tinha um programa numa rádio que chama-se Rádio Cidadã, aqui no Jardim Bonfilioli, fiquei 6 meses lá, mas por questões culturais, né? Questão de liberdade, né? Eu preferi abrir um canal no YouTube e fazer o meu canal sozinha, porque aí eu posso fazer o que eu quero. Eu sou uma pessoa rebelde, então eu faço o que eu quero, né? Sem as pessoas ficarem me censurando. Então, nós vamos ver agora, segue aí um vídeo foto do Instituto Criança Feliz, que fica no Taboão da Serra, tá ok? Hoje nós não temos um momento musical, porque eu não recebi nada, e no próximo programa eu conto mais as histórias e memórias da Vila Sônia, e nós finalizamos com esse Instituto Criança Feliz. Olá, amigos, estas são as fotos, né, umas fotos que eu coloquei no vídeo do Instituto Criança Feliz, né, que fica no Taboão da Serra.
O lar foi fundado em 1959 como um orfanato masculino e atualmente é uma escola infantil. Atualmente nós temos 3 classes maternais, que é o Jardim 1 e Jardim 2. No momento, o Instituto Criança Feliz tem 68 crianças. A manutenção, né, que tem aulas, tudo. A manutenção é feita por lojas maçônicas, contribuintes de pessoas físicas e jurídicas, tem um brechó, espaços alugados, que é disso que eles vivem. Então, quem quiser fazer doação para lá, o telefone, entra em contato com o telefone 4701-4604, 4701-4604, que eles se encarregam de buscar. Vocês podem doar roupas, sapatos, bolsas, alimentos e inclusive também móveis, tá? Não se esqueça de doar, as doações que a gente faz tem que ser pelo menos limpas, né? Tem que ser limpas, tá? Não tem que dar desculpa, mas tem que ser limpa. Eu sempre, quando faço doação, eu lavo todas as roupas, tudo. Algumas eu dou até passada, outras não, eu dou só lavada, tá? Mas as coisas, quando doa, a gente doa de coração e doa as coisas limpas, ok? Então, é isso.